Olá, pessoal, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host do podcast que fala de empoderamento, de empreendedorismo, de vida, de carreira, de tudo aquilo que a gente usa pra gente crescer na vida e pra você subir o próximo degrau. E hoje eu tô com uma convidada aqui, gente, muito especial, Andresa Rodrigues. Ela é empresária, mentora de negócios, CEO da AR Educação para Negócios, eleita pela Forbes uma das 7 empreendedoras mais influentes do mercado de tecnologia e uma das 50 mentes que estão mudando o Brasil pela Wired. Desde 2019, ela vive o propósito de facilitar a jornada empresária com seus programas digitais. Então, conheci ela aí, tá no digital, já ajudou mais de 15 mil empresários e mais de 300 empresas mentoradas por ela. Quem é esse furacão, Andresa Rodrigues? Obrigada, Flá, pelo convite. Nossa, falar de mim, eu acho que é a missão mais fácil que geralmente costuma me dar. Sabe, assim, porque ninguém conhece tanto a gente, a nossa história e, de fato, quem a gente é quanto a gente mesmo, né? Só a gente sabe o que a gente viveu, o que a gente sentiu, consequentemente, o que são as nossas verdades ou não. Exato. Então, eu gosto de falar sobre isso porque, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, porque eu tenho uma jornada muito complexa como pessoa. Mas se eu pudesse resumir, eu sou uma mulher cearense de 34 anos, que descobriu que ser uma pessoa empresária é ser uma pessoa que cria algo maior do que si, mas que esse algo é criado por você mesmo para ajudar a vida de muitas pessoas. Sim. Eu sou contadora de formação, Isso eu não sabia! Sou contadora de formação. Tenho especialização em planejamento financeiro estratégico, tenho MBA em controladoria, porque eu sou de uma época que reconhecimento vinha de muitos títulos, né? Não sei quantos anos Tinha que ter vocês muito têm, diploma. mas na minha época, quanto mais título você tiver, mais significava que você tinha ali respaldo. Não bastava só o cargo ou realmente o que você fazia. Os títulos eram muito importantes. E eu sempre muito focada em construir uma carreira, principalmente focada em liberdade, porque paralelo à minha vida profissional, que foi o grande motivador, né, o foco da minha vida nos últimos tempos, a minha vida pessoal, ela tem um corte muito significativo e eu gosto de contar, porque ela traz um insumo, um alicerce pelo qual a minha vida profissional ela foi tão bem estruturada, né? Tá. Eu venho de uma família classe média alta, então eu costumo dizer que eu nasci herdeira. Foi bem nascida. Nasci herdeira, né? Muito, muito conforto, óbvio. Ainda não éramos milionários, mas tinha muito conforto. Andava de motorista, morava no melhor bairro, estudava na melhor escola. Até que, com 17 anos, a minha mãe resolveu pedir divórcio. E meu pai vendeu tudo o que a gente tinha em 24 horas. Como assim? 24 horas? Fazendo uma conta básica, que eu acho que qualquer um consegue fazer, imagina você vender todos os bens e estruturas de uma família em literalmente 24 horas. Não é uma metáfora. Foi realmente real, o que aconteceu. 24 horas real. Real. Gente, isso aí entrou no Guinness. Assim, obviamente, não foi nada bem sucedido. A gente saiu de uma família muito bem estruturada, onde a minha única preocupação naquela época era que aos 18 eu ia pra Disney e operar o meu nariz na volta. Pra uma família que não tinha onde morar. E eu lembro que algumas vezes a gente não teve o que comer. Gente, que loucura! Então, esse corte muito significativo da minha vida pessoal me transformou em uma adolescente, depois em uma mulher muito focada a, de fato, construir a sua própria liberdade. E, principalmente, a liberdade financeira. Porque do 0 aos 17, eu não me lembro o que era um boleto. Nunca vi, nem ouvia falar sobre ele. A minha única preocupação, literalmente, era eu ir pra Disney. Sonhar com a Disney. Sempre gostei muito de estética.
né? Nem era auge nos anos atrás. Mas eu tive esse corte muito significativo na minha vida pessoal. E como é que foi isso? Pegou, você se viu nesse momento, e aí? Você já teve isso com 17 anos de preciso fazer alguma coisa? Ou isso foi vindo com o tempo? Na verdade, assim, foi um momento muito turbulento. Hoje eu tenho muita clareza do que aconteceu. São anos de terapia, né? E vários programas de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Então, eu tenho muita clareza do que aconteceu. Mas naquela época, eu era apenas uma adolescente que ficou revoltada. Porque a gente precisou mudar. Eu sou de Fortaleza, da capital. Sim. A gente precisou morar numa cidade do interior para se readaptar. E aí, meu pai ficou ainda mais pobre. E a gente precisou voltar para a capital, morar de favor, enfim. A gente precisou se reconstruir, né? Então, meus pais se separaram de fato. A gente voltou a morar com a minha mãe. Sim. E começou uma vida do zero. Caramba. Meus irmãos foram estudar em escola pública. Minha mãe foi trabalhar, fazendo bico. E eu fui dar aula em cursinho para conseguir uma bolsa para fazer um cursinho e terminar o terceiro ano. Gente, na sequência, comecei a trabalhar de caixa, mas até pela formação que meus pais me deram, que sempre foi foco em estudar e ter uma profissão, porque apesar de herdeira, ser alguém naquela época e para minha família era ter uma profissão. Então, primeiro eu achei que eu ia ser psicóloga, depois eu achei que eu ia ser professora. E aí, com esse corte da vida, eu me perguntei, o que dá dinheiro? Qual que é a profissão? Você queria o dinheiro. Dá dinheiro, porque quando você conhece uma vida muito confortável e você conhece depois a completa escassez, eu acho que você tem uma visão 360 do que é a vida, sabe? De muita abundância e depois de muita escassez. E naquele momento eu falei, cara, se eu conheço que é muito, eu quero que é muito. Não é porque aconteceu isso, independente de quem é a culpa, que eu vou ficar nisso. Como é que eu... Isso é maravilhoso que você falou agora. Mudo a realidade. Não é que aconteceu que você precisa ficar nisso. Isso é uma lição de vida imensa. Porque tem gente que se amarra ao fardo, né? Aconteceu isso, acabou minha vida e eu vou viver isso, vou vestir esse personagem e aqui vou ficar. Eu não. Enfim, óbvio que não foi do dia pra noite, né? Eu passei todos esses anos muito focada em construir a minha vida de novo, ter aquela vida de abundância que um dia eu tive. E, com certeza, minha mãe foi um grande apoio. Porque, por mais que a gente estivesse naquele cenário de escassez e, por vezes, ela se sentisse culpada, ela me dizia sempre, cara, isso aqui vai passar. E o que você precisa e tem como obrigação é continuar a sua jornada de formação como pessoa. Que demais. Então, vai estudar, vai fazer a sua faculdade. Não temos dinheiro para pagar, mas vamos pensar como podemos. Então, foi um momento de vida, né, um corte de vida que eu comecei a fazer muito esforço para poder construir as coisas, né? E eu acho que valeu a pena, né? Mas você sente que você fez esse muito esforço por um tempo e hoje você não faz mais? Porque tem gente que continua esforçando tanto assim. Então, eu fiz esse esforço. No movimento. Eu acho que hoje em dia eu tô reprogramando. Tá. E que isso acontece com muitas pessoas, principalmente nós mulheres que tivemos que fazer muito esforço. Até nós mulheres, início de mercado, porque, enfim, Difícil. Me formei em contabilidade, fiz várias coisas, né, na vida profissional para ganhar dinheiro. Trabalhei de caixa, desfilei, fiz eventos, até, de fato, ter uma profissão. Então, me formei em contabilidade, fiz todas essas especializações, porque eu trabalhava em um escritório de contabilidade, foi o meu primeiro emprego oficial. Tá. E a gente atendia uma das maiores indústrias de minério da América Latina. Era o nosso maior cliente no escritório. Caramba. E, obviamente, eu sempre olhando qual que é o próximo nível que eu vou acessar para, de fato, chegar no meu caminho, que é ter liberdade financeira. Naquela época, a minha meta era ganhar 10 mil reais. Gente, a vida mudou muito, né? Que delícia! 10 mil reais hoje. Que delícia, esquece. Pago nem sei. Esquece. Não dá pra morar em São Paulo. Não, 10 mil reais é isso, deve ser tipo um aluguel, entendeu?
Mas naquela época era a minha meta. Então, eu coloquei esse objetivo e eu ia. Então, O que tem que fazer para chegar nos 10 mil reais? O que tem que fazer para chegar lá? Isso é muito legal, porque as pessoas, elas querem chegar lá, mas elas não colocam o lá. Quer chegar aonde? Você tem que ter uma meta para você poder traçar um plano, né? O objetivo claro, né? É isso. Para você, principalmente. Então, fui construir a carreira. E aí, enfim, a gente atendia essa indústria. E aí, eu entendi, cara, eu quero trabalhar nessa indústria. Enfim, entrei na indústria como estagiária. 5 anos depois, eu fui a primeira mulher diretora dessa indústria. Eu era diretora de planejamento e controle financeiro. Que demais, você migrou da contabilidade para a indústria. Migrei da contabilidade para a indústria e me especializei no financeiro. Tá. Primeiro que eu me formei em contabilidade, porque me falaram que era uma profissão que sempre ia dar dinheiro. Então, eu nunca amei contabilidade. E dentro do escritório, menos ainda, porque eu não me sentia útil, entendeu? Sim. Eu não me sentia útil olhando, não é muito seu perfil. Você é mais agitada, assim, pra fazer contabilidade tem que ser um perfil mais calminho. Não era meu perfil, cara. Foi uma dica que alguém me deu de que dava dinheiro, entendeu? E aquela época era olhar o dinheiro. Então, vou lá. É isso. Mas aí entrei na indústria, construí uma carreira, mas com muito esforço. Foi a primeira, imagina. Naquela época já tinha 30 anos. A operação do Ceará já tinha 30 anos de operação. E nunca tinha sentado uma mulher na mesa de reunião. Aff, Maria. E eu tinha 23, 24 anos. E já chegou mulher diretora na mesa de reunião. Comecei como estagiária, fui supervisora, coordenadora, enfim, até 5 anos depois ser a primeira mulher diretora. Então, assim, fiz muito esforço lá. E determinado momento dessa grande conquista, eu ganhava 70 mil reais nessa época. Né? Minha meta era 10, cheguei a 70. Poxa, passou! Foi bem legal. Pude fazer várias coisas e pelo primeiro momento depois desse corte, assim, da minha vida, eu disse, cara, acho que eu cheguei aonde eu quero. E olhei pro lado e falei, não tô feliz. Foi muito difícil chegar lá, porque, enfim, mulheres vão me entender. Claramente. E aí ainda mais no Ceará. Nossa, imagina. Já é difícil para mulher em São Paulo. Eu imagino o que você passou no Ceará. É isso, a cultura é muito machista. Muito mais machista. Mas, assim, sem falar desse desafio que a gente tem social, sendo muito honesta, foi muito bom pra mim. Me forjou muito como profissional. Porque em 5 anos, eu me tornei uma executiva de que hoje eu olho para as executivas que estão saindo aí das empresas, cara, você tem 10%. Não, óbvio, acho que nem todo mundo precisa passar por tanto de humilhação, por tanto de esforço, por tanto de boicote que eu vivi ali por ser mulher e ter que me provar, falar todo. Grosso, falar alto, trabalhar dobrado, checar os números, sabe, quadruplicado. Não precisa. Porque você se provou pelo seu resultado, porque eu falo que é isso, não é porque a gente levanta a bandeira. Eu me provei também pelo meu resultado. Tem nada de bandeira. Só que pra gente é 2, 3 vezes mais difícil do que para um homem dar o resultado. Total. E isso há 10 anos atrás... Devia ser muito pior. Era ainda mais pesado. Então, eu cheguei a um momento da indústria que eu falei, cara, incrível, mas não tô feliz. Já deu. Não tô feliz. E comecei a ouvir falar do mundo das startups. Uma galera que movimentava tão quantos milhões quanto a gente... Sim. E eles sentavam no puff, trabalhavam com notebook, da onde quisesse. Meia, numa sala colorida. Como assim, gente? Tem gente fazendo dinheiro e parece ser muito mais legal. E aí, pedi demissão dessa indústria e fui buscar emprego nas startups. Uma startup? Uma startup no Ceará, que na época era a maior startup que a gente tinha lá no Ceará, a Agenda Edu, uma edtech. Tá. Pedi emprego. Obviamente, eles não tinham emprego pro executivo. Não temos. Afinal, você não tá de meia no puff. Bem assim, principalmente para ganhar o que uma grande indústria paga, né? Então, não tinha. Mas aí eu fiz um acordo para ele. Ok, vamos fazer o seguinte. Eu sei fazer muito bem o desafio que você tá. Eles precisavam estruturar a operação, porque eles já
estavam crescendo, já tinham validado. A ideia estava validada, Produto validado, já tinham captado, mas eles precisavam estruturar a operação para pegar uma Series A e já tinha um exit previsto. E aí eu falei para ele, monta o plano, entrego em 18 meses, mas em 6 meses a gente renegocia. Bora. Aí fui pra Agendedu ganhar R$2.500. Gente... Que belo downgrade. É o famoso dar 50 passos para trás para dar um para frente. E aí fui muito feliz, entendendo que não é sentar no puff que faz a empresa mais legal. É isso aí. Todos os desafios que eu tinha com pessoas, com gestão, na indústria, eu tive na startup. Tava lá também. Então, eu falei... E às vezes pior, porque ali a pessoa muitos deles nem preparam o tempo, porque justamente não tem essa grana para pagar o salário. Então você pega a gente mais júnior. Primeira vez. É todo mundo júnior. É isso. É. Então, foi uma baita experiência, foi incrível. Você ficou os 18 meses? Não, fiquei 12. 12 tá bom. Foi, mas foi uma baita experiência, principalmente pra mim como profissional que tava descobrindo o mundo ainda. Sim. Já tinham feito muita coisa, mas tava entendendo, né, o que de fato e pegar tava também uma acontecendo. empresa e estruturar do zero, principalmente startup. Eu falo assim, não pagar bem não paga. Também já trabalhei em startup, pagar bem não paga. Mas a experiência que te dá, porque assim, você tem que trocar de boné várias vezes, muito rápido, muitas vezes 3 bonés no mesmo dia, você tá aqui, daí você tá lá, e é uma experiência, porque vem muita gente júnior, aí você tem que pegar esse pessoal, você não pode sair igual uma louca, não dá, tem que ter uma paciência, uma senioridade, uma maturidade de rodar os pratinhos para fazer acontecer, que é uma baita experiência. É isso, e foi incrível. O fato é que eu falei, não, gente, agora, beleza, já vivi muito... Já sei do meu valor de mercado, tenho muita clareza do que eu sou boa, quem eu sou, que eu consigo acessar dinheiro, vou tirar um sabático. Primeira vez, né, depois de eu deixar de ser herdeira, que eu tenho aqui uma segurança financeira, então tinha uma reserva de tranquilidade ali financeira. E falei, vou passar 6 meses. 6 mesinhos. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu morava em Fortaleza, de frente pra praia. Vou passar 6 meses acordando 6 horas da manhã, passeando com o cachorro, correndo na beira-mar. É isso que eu vou fazer da vida, certo? Certo. Errado. Mentira. 2 semanas depois, encontrei uma... Não aguentava mais, tava desesperada. Não gosto de ficar em casa. Imaginar. Que isso, gente? Não tinha uma coitada, a secretária de casa não me aguentava mais. E aí, eu comecei a procurar no LinkedIn, porque eu fiz um trato comigo mesma. Ok, Andresa, você já entendeu que a vida não acaba quando os acessos acabam. A vida, você consegue construir sempre o seu próximo passo. Então, você já tem habilidade suficiente para isso. O que você quer da vida agora? Cara, eu quero continuar trabalhando, porque eu ainda não voltei a ser herdeira. Ainda não. Quero continuar trabalhando, mas quero colocar meu tempo, minha energia em um lugar que eu acredite. Porque, cara, a gente passa 70%, 80% do tempo da nossa vida dentro de uma empresa. Eu não vou colocar tudo que eu sei e construir com muito esforço em qualquer ambiente. Não vou. Que eu não esteja feliz ainda, né? Não vou, entendeu? Troca só do dinheiro. Não vou. Dinheiro a gente faz. Então, vou dar uma volta no LinkedIn e ver em quem é as empresas que eu acredito. E aí, comecei a olhar no LinkedIn, não gostando de ninguém, mas também estava programando uma volta na América Latina com a minha família, tudo certo. Até que encontrei uma pesquisa do Sebrae, que fala... Tinha sido divulgada há 1 semana. Cara, sério, escuta essa. Não, escuta essa. Que se não foi Deus que fez, foi, sei lá. Eu encontrei uma pesquisa Sebrae que tinha sido divulgada há 1 semana daquele dia que eu tava lendo. E ela dizia, empresas de mulheres quebram 3 vezes mais rápido do que empresas de homens por um único motivo. Só tem um único motivo. Qual? Elas não fazem gestão financeira. E aí eu falei, não, gente, isso aqui deve ser comprado, porque o Sebrae deve estar querendo vender alguma coisa. Porque assim, século XXI, o Google tá aí, minha amiga. Pelo amor de Deus, né? Dá um buscar como é que organiza o dinheiro. Eu, especialista em finanças, sei que é fácil.
Mas vou perguntar para as pessoas. Criei um formulário e, assim, por causa da relevância da Agenda Edu no Ceará, eu já estava dentro da comunidade de startups. Tá. Inclusive, cofundei um ecossistema de mulheres fundadoras de startup. Então, demais. eu tinha um acesso, um network bem grande a empresárias. Rodei esse formulário na mão delas, perguntando, sei lá, 5 coisas simples. Cara, real, você não cuida do dinheiro da sua empresa? Você não sabe quanto entra, quanto gasta, se dá lucro? A maioria não. 90%, não, 100% Não, não. e não é só a mulher, gente. É o empreendedor, sim. Ele acha que o que tá lá, ele pode pegar e sair e viajar amanhã. Entendeu? Ele não precisa, não precisa. Caixa pra quê? Entendeu? E aí, essa pesquisa me chocou. E eu gravei um vídeo rápido, criei um Instagram do zero, porque eu tava desocupada, né, gente? Curiosa, com tempo. Tava sobrando tempo. Gravei um vídeo rápido, horrível. Vocês não vão me encontrar esse vídeo em lugar nenhum, porque eu excluí. Ah, não. Horrível, Flau. Você já botar o link pra gente botar na thumb. Fala aí, gente. Bota aí que isso aqui é o link pra botar na thumb. Queremos ver. Gente, é muito feio, Não, mas sério. é o feio que fala assim, olha, um dia eu já fui pior, hoje eu sou maravilhosa. É isso. Mas esse vídeo eu gravei rápido, as mesmas perguntas que tinham no formulário. Criei um Instagram do zero, porque eu tava indo viajar. Botei no ar, viajei. Quando eu pousei na Argentina, que era o meu primeiro país da volta da América Latina, tinha 300 seguidoras, o que na época era muito. Sim. E 14 empresárias dizendo quero comprar o que você vende. Só que eu não tinha Você nada. não tava nem vendendo, tava só nada. perguntando, gente, era só uma pesquisa. Mas tinha tempo. E o que eu fiz? Eu falei, olha, não tenho nada pronto. Ainda assim, me conta qual que é o seu desafio, que eu vou pensar em como eu resolvo. E aí nasceu a Hermione. A Hermione era uma empresa de tecnologia voltada para ajudar mulheres a ter clareza e controle do dinheiro e garantir que a empresa delas não quebrassem. E a gente criou um robozinho que ficava no celular, no WhatsApp. No aplicativo? Era um robô que ficava dentro do WhatsApp. Tá. Ele conseguia ler fotos. E ele capturava os dados dessa foto e alimentava o fluxo de caixa. Então, você mandava uma foto do boleto, ele pegava data, descrição, valor, banco e alimentava o fluxo de caixa se tinha sido pago ou não e qual o seu resultado. Caramba! E aí, essa empresa, do zero aos 18 meses, a gente teve mais de 3 mil clientes, era uma assinatura. Eu captei, basicamente, no PPT, quase 2 milhões de reais com os principais executivos e grupos de anjos no Brasil. Sim. Google Angels, FEA, Sororité. E fiz uma rodada de crowdfunding também para, movimentar a comunidade. Meu time chegou a ter bem mais de 20 pessoas. Enfim, a gente fez Que legal. muitos movimentos legais em pouco tempo de empresa. 18 meses é nada, cara. 18 meses é nada. A gente fez muita coisa. Nada. Muita coisa. Eu continuei fazendo o que eu mais fiz na minha vida, que foi focar no objetivo e fazer muito esforço para ele ser conquistado, ser materializado. Sim. E isso aconteceu. Esse é um negócio que, sem sombra de dúvidas, foi muito bem sucedido. Era uma empresa do zero que a gente fechou o contrato com o Sebrae de 1 milhão de usuários. Que empresa tem isso? A gente vendeu em 3 meses pro Bradesco 5 milhões de reais. Que empresa faz isso? Então, foi um negócio muito bem sucedido, até que eu, Andresa, tive um burnout. Tive alguns. Foi o primeiro de muitos. Tive alguns, mas um foi muito significativo pra mim. Eu vim deixar um carro na Faria Lima e o que eu lembro é de depois estar em casa chorando. Se apagou. E eu descobri que eu esqueci meu nome, meu endereço, qualquer meu Deus. informação sobre mim mesma. Gente, que loucura. E você não sentia isso vindo? Como é que foi essa história? Você não sentia que tá pesado? Não, tô claro. sempre cansada, tô desesperada. Eu tive alguns burnouts, né? Eu trabalhava de 7 horas, chegava no escritório 7 horas da manhã e eu saía do escritório 3 horas da manhã. Nossa Senhora. Dormir pra quê? Eu mudei do Ceará pra São Paulo casada. 8 meses depois,
O meu marido pediu pra conversar e eu falei pra ele, cara, tem uma reunião do conselho agora, eu não consigo. Vou pedir pra Neide organizar. A Neide era minha secretária. E aí eu cheguei em casa, ele não tava mais em casa, ele resolveu voltar pro Ceará. Então, assim, esses são fatos que eu conto pra dizer que, óbvio que eu sabia que a minha vida pessoal nem existia. Nem existia. Então, não foi. Tava no buraco. Tava No buraco. Mas é isso. Programada a partir daquele corte da minha vida pessoal a conquistar um objetivo, tava programada a fazer muito esforço para conquistar o objetivo. Não importa qual fosse. Ligou o trator e foi. Não importa a força, não importa o preço que eu pagava, eu tava muito focada em conquistar o meu objetivo. E assim, claramente o objetivo foi conquistado. Sim. Mas a que preço? Preço que não, para mim não valeu a pena. Então esse burnout foi muito significativo para mim e ele foi um momento que eu decidi desistir. Foi um momento que eu parou com a Hermione? A gente encerrou a operação. Encerrou a operação. Óbvio, o negócio era muito bem sucedido, mas estava num momento que precisava de alguns ajustes que iam exigir esforços ainda mais significativos meus. Você ia ter que dar um gás e absurdo. eu não tinha. Certo, e eu não tinha. Certo. E como é que foi esse momento de parar, olhar e falar assim, putz, espera aí. Agora eu tô, o objetivo tá aqui, eu tô perto, mas quantas outras coisas eu deixei para trás e realmente fazer esse exercício de olhar. Porque não é fácil fazer esse exercício de olhar. Não é. Ainda mais a gente. Eu te perguntei justamente isso do negócio do esforço, porque parece que a gente vicia em fazer muito esforço. Eu falo por mim. Foi muita terapia para eu falar, cara, não precisa ser tão difícil. Tipo assim, eu dei resultado, eu cheguei lá. Eu não preciso toda hora querer cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Porque fica na gente isso. Eu descobri que não parece que a gente vicia mesmo. O nosso corpo, ele tem uma dependência química da repetição do estresse. O estresse e, na sequência, a conquista, o goal de você fazer, ele libera ao mesmo ciclo químico das drogas. Então, não sou técnica, tá? Sim. Eu comecei a ter acesso a essas informações porque fui fazer um tratamento psiquiátrico. Quando eu tive o burnout, eu passei 7 dias internada. Caramba. E aí, o médico disse, você não vai sair daqui até a gente ter um plano, de fato, de recuperação. Porque senão você vai voltar pro mesmo cenário. É um 2. Você vai voltar. Você vai falar, não, fica tranquila, eu vou tirar uns dias. Tá lá no dia seguinte. Então, como foi? Foi assim, me internaram no hospital, me amarraram na cama. E aí, você fica aqui 7 dias amarrada, porque precisa sair correndo. É isso. Literalmente. Sim, gente. Mas foi quase isso, assim. Tive reunião de conselho pra falar pro conselho que a minha vida pessoal tava desmoronando. Então, cara... Ela nem existia mais. Ela nem existia, na verdade, né? Então, foi um momento realmente de muita turbulência, assim. Eu não entendi, eu vim entender há pouquíssimo tempo, de fato, o que aconteceu. Eu não vou te dizer que foi... Putz, tive um burnout, olhei pra empresa, vou sair. Não foi assim. Foi uma grande turbulência. E uma guerra dentro de você, obviamente. Uma guerra, uma culpa, um sentimento de fracasso. Parecia que tudo que a gente tinha construído em 18, 24 meses não valia nada pra mim. Parecia que eu, sei lá, não era nada. Era essa a minha sensação. Só que ao mesmo tempo que eu tava com muita sensação de fracasso, eu tava muito cansada. Sim. Então, e era um cansaço que você não descansa, né? Cara, você dorme, não passa. É um cansaço inexplicável. Então, aconteceu um turbilhão de coisas que eu só fui fazendo. Sabe quando... Eu nunca passei por isso, mas sabe quando você assiste aqueles filmes que as pessoas estão em alto mar e aí a galera... Titanic. Vou pegar o Titanic aqui. Quem não assistiu o Titanic, pelo amor de Deus, né? A galera nova não deve estar assistindo, né? Não. Mas vai dar um Google e assiste. Dá um Google. Pelo menos a cena do Titanic tá rolando nos filmes novinhos. É? Tem filmes novos rolando na cena do Titanic. Assistam. Mas aquela cena do Jack se afogando era a minha sensação, assim. Eu tava me afogando ali. Tinha um transatlântico construído. Mas, cara, a minha sensação... Você não conseguia chegar nem perto dele. De que não conseguia usufruir de nada daquilo. Nada, não conseguia usufruir de nada. Então, eu tava me afogando e a única coisa que eu queria era um apoio pra colocar a cabeça pra fora e...
Gente. Então, eu fiz as coisas sem clareza, sem orientação, sem preparo. Eu cheguei no ponto que eu falei, cara, não aguento mais. E aí, o conselho me cobrava do tipo, você tem que continuar, tem compromisso com o investidor. E os investidores... Captou, tem dinheiro, tem que dar resposta. E os investidores, cara, a gente confiou em você. E ninguém sabia o que acontecia aqui dentro. E tudo bem, as pessoas não são obrigadas a saber o que acontece aqui dentro, né? Sim. Eu não tinha essa clareza também. Essa turbulência me ensinou muito isso, sabe? Que até por esse momento, né, esse corte que eu tenho de vida, eu saí fazendo muito esforço, arcando com as consequências desse esforço sozinha. Sozinha. E não precisa. Não precisa, até porque a jornada não é sozinha. Não é solitária, não é. Então, acho que foi um dos grandes aprendizados. Expor para as pessoas o turbilhão que tá aqui dentro. Sim. E você sabe que um dos motivos até deste podcast existir é justamente isso. Porque pra mim também foi uma coisa muito sozinha. E não precisa. Não precisa. Não precisa. Tá tudo bem você pedir ajuda. Tá tudo bem você ter pessoas que vão deixar mais leve a caminhada, né? E as pessoas estão do seu lado, né? No meu caso, eu tinha um monte de gente do meu lado. Só não conseguia e nem sabia acessar esses recursos. Então, a gente encerrou a operação. Isso faz quanto tempo? Foi no final de 2022. Caramba, pós-pandemia já. Não, a Hermione nasceu durante a pandemia. A pandemia foi ótimo pra gente. Muito bom. E aí, em 2022... Você não pensou nem em vender na época? Você só queria se ver livre do problema? Fui pro mercado vender. A gente sempre teve um bom network. Então, passei uns 2 meses na Faria Lima negociando. Tive boas propostas, mas não propostas ideais para o que eu queria. Porque eu queria dar êxito para os meus investidores. Tá. E em pouco tempo, não tinha como montar uma arquitetura dessa, enfim. Então, nenhuma proposta do jeito da expectativa que eu queria. Que encaixasse. É isso. Então, a gente encerrou a operação e ainda assim, para você ver como as coisas foram acontecendo, simplesmente fui vivendo e passei todos esses últimos meses trabalhando para uma outra companhia com aquela sensação ruim, aquela angústia de não ser o meu lugar. E aí voltei a produzir conteúdo. E o que te fez voltar a produzir conteúdo? Eu precisava de algo que me voltasse a brilhar os olhos. Porque, assim, só vai entender o que eu vou dizer quem já criou um negócio e teve que matar esse negócio. A gente, quando cria um negócio, principalmente que a gente cria pelo outro, sabe? Assim, para realmente ajudar a transformar, matar um negócio, encerrar um negócio, seja do jeito que for. Eu encerrei super bem. Tem um cliente até hoje me pedindo para voltar. Foi tudo certo o encerramento. Mas pra gente que cria, cara, é muito difícil. Muito difícil. É meio que um filho, né? Matar um filho, porque é isso. Você põe uma energia, uma ideia sua. Vem de você. Não é sobre encerrar um ciclo. É sobre encerrar um sonho. É um propósito que você colocou ali muito tempo e que você acredita, né? E encerrar acreditando ainda mais, como foi o meu caso, foi muito difícil. E você não tem vontade de voltar? Pra Hermione, não. Não? Não. Hoje, eu tenho uma escola de negócios e hoje eu entendo que o propósito ficou amplo. Tá. Isso te faz mais feliz? Muito. Então, vamos lá. Como é que é essa escola de negócios? Gente, presta atenção que isso aqui, ó, é conteúdo muito bom, empresário. Escute, como é que é essa escola de negócios e como é que nasceu essa ideia? Aí começou a produzir conteúdo e aí veio. Eu sou mentora desde 2019, né? A Hermione ganhou muitos prêmios, tanto no mercado nacional de negócios, por tudo que a gente fez, tudo que a gente impactou. E eu também ganhei alguns reconhecimentos, Forbes, Wired, enfim, vários reconhecimentos. Por consequência de colocar o que eu sabia na mão de outros empresários. Sim. Porque a minha jornada, como vocês ouviram, foi muito difícil. Só que não precisava ter sido tão difícil se eu tivesse referências. Se eu tivesse alguém que tivesse me dito, Andresa, olha, você quer chegar aqui? Cara, e se for desse jeito? Faz isso. Então, eu fiz questão de estar disponível para a comunidade para poder mentorar empresas. Cara. Faço isso desde 2019.
É muito louco que é isso. A gente que se lascou tem esse desejo de ajudar para que as pessoas não passem mais. Sim. Entrou tudo isso na minha vida, podcast, mentoria, é isso. Tipo assim, eu não quero que você tenha que lutar o tanto que eu lutei. Não é? É. Porque ó, a gente fez muito esforço, mas ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, quando a gente olha pro lado, teve gente que não fez tanto esforço. Teve. E tá tudo bem. Mas peraí, do que essa pessoa teve acesso que eu não tive? É isso Por que aí. eu me ferrei muito, tanto? E ela não, cara. Não, peraí, então é porque ela é melhor do que eu? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Ela teve acessos diferentes do que eu. É isso. Então, vamos... Acesso. É isso, acesso. Eu fico até um pouco chateada que o pessoal fica assim, ai, esse mercado de coach, de não sei o quê, porque todo mundo é coach. Não, não é, gente. Não é isso, é exatamente isso. É o acesso a uma informação e uma trilha que a gente teve que a pessoa tá... Eu falo que é um corte de caminho. Não é nem corte de caminho no mau sentido, mas assim, é pra você chegar lá mais rápido. Sim. Não precisa passar por tudo isso, sabe? Sim. Vem aqui que eu te ajudo e você não passa por tudo isso. É isso. Então, eu mentoro negócios há muito tempo. E aí, nesse meu turbilhão de encerrar a Hermione, de me reencontrar, de me recentrar, eu falei, cara, o que eu gosto de fazer? Gosto de ajudar empresários. Sabe por quê? Por que exatamente empresários, Andresa? Por que você não ajuda especialista em finanças, o contador, sei lá quem dentro da empresa? Era você lá atrás. Sou eu lá atrás. E é principalmente, cara, o empresário tem muita minha admiração. Muita. Porque o empresário, ele tem muita fé para fazer as coisas. Muita. 99% dos empresários são especialistas em algo que querem colocar esse algo a serviço do outro. Querem ganhar dinheiro? Óbvio, a gente vive numa sociedade capitalista pra gente ganhar dinheiro Ainda mesmo. bem. Né? O dinheiro é give back, é energia de abundância, tem que vir, é consequência. Mas no fundo, tirando essa camada da sobrevivência, se você perguntar pro empresário, qual é a sua? Por que você acorda cedo? Por que você trabalha tanto? Ele vai dizer, é porque eu acredito nisso. É porque eu gosto do sorriso do meu cliente. Eu gosto da gratidão do meu cliente. Eu fico feliz quando eu entrego para ele. Então, o empresário, ele é a pessoa que cria. E não dá pra gente não apoiar a pessoa que cria e movimenta o mundo. Não é que movimenta a economia, não, gente. A economia é um pedaço isso aí. do que o empresário movimenta. É isso aí. Então, na minha busca de colocar o pouco que eu sei e o que eu aprendi a serviço de alguém, eu escolhi fazer isso pelo empresário. Porque, óbvio, tem o que eu aprendi como empresária também. Sim. Porque percebam que eu tenho 38 milhões de títulos, mas quando eu sentei a minha bunda na cadeira da empresária, nada daquilo foi útil. Nada, esquece. Pode rasgar todos os diplomas e enfeita a sala só. Esquece. Ser empresário, ser uma pessoa empresária, requer uma habilidade muito específica. Isso é tão óbvio. Por que ninguém fala? Por que ninguém me falou? Socorro, manda voltar no tempo, alguém me conta. Mas é verdade. E foi por esse motivo que eu criei essa escola de negócio. E aí você falou, eu vou dar o óbvio. Eu vou dar o óbvio. E é isso que eu falo. Ninguém enxerga. Eu não faço nada demais. Eu metodizei o que eu fiz em todas as empresas durante a minha carreira profissional. Então, desde a indústria até a minha startup, eu sempre fiz a mesma coisa. E como é que foi para você metodizar, criar um método? Eu contratei uma profissional, né? E foi um processo quase de autoconhecimento. Foi um processo de autoconhecimento. Que ela vai tirando de você. É. Mais, pra você conseguir ter um método. É isso. É. E aí eu descobri que sempre, tudo que eu já fiz muita coisa nas empresas. Eu sempre defino um objetivo realmente estratégico, construo um plano para que esse objetivo aconteça e estruturo pessoas, processos e ferramentas específicas para esse plano acontecer. Sim. É só isso. Que, na verdade, é a realidade que as empresas precisam fazer. Que parece fácil.
Mas não é. Mas não é. Ainda mais quando a gente coloca assim, a maioria que eu vejo, assim, as pessoas têm dificuldade de ter clareza do objetivo final. Total. Acho que começa daí. É muito difícil uma pessoa que você pergunta até assim, mas qual que é o seu objetivo? Muito difícil. E a pessoa não sabe dizer qual que é o objetivo 100% dela. dos empresários, hoje eu mentoro empresários que faturam 9, 15 milhões. E é bastante dinheiro, né, gente? Faturar 9, 15 milhões. E quando eles chegam na mentoria, porque hoje a mentoria ela é focada na estruturação da empresa para que ela consiga escalar. Tá bom. Então, empresas que faturam 9, 15 milhões chegam para mim e eu pergunto: onde você quer chegar daqui a 12 meses? A pessoa não sabe disso. Nossa, a gente fica pipipi, popopó, o sócio vai olhar pro outro, joga parece assim que tá todo mundo Às vezes fica um silêncio na sala. Onde você quer estar? Vamos fazer o budget agora. Fazer o budget. Setembro, outubro, fazer o budget, vamos. Onde você quer estar no final de 2025? O pessoal acha que é só pegar o que vendeu e meter a inflação, né? Não tem... É especialista em finanças aqui, ó. Ai, gente, eu tô rindo, mas é de desespero. Não, não é um processo claro, assim, não é fácil. Mas é aí que eu entro e é muito bom. E traz essa clareza. Eu tenho um método, inclusive, para poder tirar da cabeça do empresário esse objetivo, que quer saber, ele não consegue verbalizar. Mas tá muito claro na cabeça do empresário que ele quer. Só que ele não consegue verbalizar. Por ele não verbalizar, o time não entrega, ele briga com o sócio, a empresa não anda e o mercado também não compra nem consome dele. É isso aí. Porque não existe nada ali palpável. Então, eu tenho um método justamente para tirar da cabeça do empresário e transformar isso em uma meta e aí a empresa conseguir seguir no plano. Que demais. Qual foi seu maior caso de sucesso desse, assim, que você fala, esse aqui foi gostoso? Cara, Tem algum que você pode contar pra gente? Porque também aí deve ter, né? A maioria dos empresários são mais tímidos, né? De compartilhar. Mas eu tenho muitos cases de transformações legais, assim. Nossa, muitos. Tem uma que ela é bem pública. E foi muito significativo pra mim. Eles são um casal de médico. Eles são infoprodutores. Ela é uma das cardiologistas mais respeitadas do Brasil. Apresenta o doutorado dela em Londres, no maior fórum de médico todo ano. E aí, no começo desse ano, ela me mandou um WhatsApp, chorando, dizendo que queria desistir de tudo e voltar só a ser médica. E assim, eles já construíram... Bombando na internet. Um império. O lançamento, cara, deles são de milhões. Assim, gente, com métricas incríveis. E ela me ligou dizendo que queria desistir. Ou seja, problema de dinheiro não era. Sim. Conquista não estava voltando. Né? Fui lá ouvir o que estava acontecendo. E aí ela me disse que estava exausta, porque aprendeu a fazer dinheiro, mas não tinha a menor ideia do que fazia depois disso. Tinha contratado várias pessoas ali, tinha um negócio orbitando ao redor dela. Dinheiro, pessoas, produto, cliente... Mas ela não fazia a menor ideia. Qual era a responsabilidade dela ali? O que ela fazia com aquilo, entendeu? Ela não tinha essa clareza. Óbvio, ninguém falou pra ela, né? O ser humano, ele vem como um CD vídeo. Não fala mais CD, né? A gente fala o que hoje em dia? Ixi, nem pendrive mais. Vixe, bugou, nem pendrive. Na minha tinha fita, porque eu sou mais velha que você. Tinha fita que eu rodava na canetinha aqui, ó, pra voltar a fita. A gente tá se entregando muito da idade, gente. Eu não sei, mas assim, imagina uma pasta do Drive vazia. É isso aí, Google Drive vazia, adorei. Dropbox sem nada, boa, fomos bem. iCloud empty. É assim que o ser humano vem pro mundo. E é por isso que ele precisa de referência. Então, essa minha mentorada, ela tinha todas as métricas de sucesso. Mas ela não tinha uma empresa, de fato. O que é uma empresa? Uma empresa é uma estrutura, realmente um organismo vivo ali, uma estrutura que tem o seu próprio funcionamento. Sim, que tem uma certa organização para funcionar. Precisa ter, inclusive, a organização para funcionar, né? Para estruturar essa casa. Enfim, começamos a mentoria, construímos o objetivo deles, né? Eles têm um objetivo muito claro. Que legal. E estruturamos, contratamos as pessoas, os processos, as ferramentas. O fato é que hoje em dia eles estão com, acho que pouco mais de 7 meses junto com a gente.
E eles são, cara, com 51% de lucro. O time deles aumentou 3 vezes. Que demais. E ela tá trabalhando com tanta tranquilidade que agora vai abrir um novo negócio. Além dos cursos que eles fazem digital, eles estão abrindo uma clínica e eles viraram um instituto de educação. É isso. Então, ela sempre fala nas redes sociais dela, Cardiologia na Prática, a doutora Bárbara, ela sempre fala como que isso trouxe paz. Eles cresceram as pessoas, eles cresceram o compromisso como empresa, são frentes de negócios diversas agora. Inclusive, a clínica é física. Gente, que loucura. E ela tá super em paz conduzindo tudo isso, porque ela aprendeu a ser a empresária. O papel do empresário é guiar. E é legal que eu vejo até... Você citou um caso médico. O médico eu acho que tem mais dificuldade, porque ele é ensinado na faculdade também, só a medicina na prática. A hora que ele chega e ele dá na porta e ele tem um consultório, ele tem que dar experiência, ele tem que emitir nota fiscal, ele tem que passar cartão de crédito, ele tem que fazer trâmite com plano de saúde. Vira um caos. Mas os especialistas, no geral, assim... A gente tem administradores que, cara... Quando você senta na cadeira do empresário, minha amiga, não adianta. Ou você aprende a ser empresário, não adianta a especialidade, sabe? Tem que aprender a jogar o jogo de ser o empresário, de entender o seu limite. E sabe qual que é o maior desafio disso? E eu entendo que aconteceu comigo. A gente, principalmente no primeiro nível da empresa, está acostumado a fazer o esforço. Quando chega a partir do nível 1, são 4 níveis, né, hoje na evolução das empresas. No nosso tempo, a teoria da administração dizia que existiam 7 níveis. Sim. Toda empresa nasce e um dia ela vai decair. Tá acabando com a nossa idade, gente. Oh, meu pai. Hoje, com a internet acelerando o nascimento, crescimento, desenvolvimento e expansão das empresas, existem 4 níveis de maturidade da empresa, né? Ela nasce, está na sobrevivência, ela se estrutura, ela escala e ela expande. E aí ela começa todo o ciclo de novo, ou então morre mesmo, deixa de existir. É, isso aí. Que é o que acontece com muitas. Muitas. E é a lei natural, tá? Das empresas, que as empresas nasçam, que elas produzam e que elas morram. Aí ou morre o modelo de negócio ou morre a estrutura toda. Sim. Então... Esqueci o que eu tava falando. Você tava falando dos 4 níveis, que o empresário tem que aprender a jogar esse jogo dos 4 níveis. E o que acontece? A gente, no primeiro nível, tá acostumado a fazer muito esforço, que é o que aconteceu comigo. Eu desisti... mão na massa e fica nessa. Eu desisti da minha primeira empresa, cheguei à exaustão, porque eu não sabia fazer esse papel da empresária, de subir o nível. Quando você tá no nível 1, tudo bem. Você tá aprendendo o que você faz, para quem você vende, como você vende. Cara, passou do nível de aprender a fazer dinheiro, é estruturar o que você sabe para poder crescer. E como é que é? Porque isso é um desafio. Porque você chegar pro cara que teve a ideia, que tá lá com a mão na massa, fazendo... Ele acha que se ele não fizer, ninguém sabe fazer tão bem quanto ele, porque a ideia é dele. Sim. Como é que você pega este cabra, este ser humaninho e fala, meu bem, isso aqui, ó, você tem que contratar alguém que vai fazer isso pra você e você precisa dar este passo e sentar na cadeira do empresário. A gente tem alguns programas de formação empresária, tem um programa específico de formação do empresário, que é uma imersão, um treinamento 2 dias inteiro, para dar referência para o empresário qual é o papel dele. Sim. Porque o empresário não sabe qual é o papel dele. E o papel do empresário, cara, é muito simples. O empresário, ele precisa fazer menos esforço e ter mais resultado para a empresa. E ele faz isso quando ele tem tempo livre para pensar, observar e depois agir com estratégia. É isso aí. E aí, na formação de empresários, a gente ensina a fazer isso. Cara, o que você tem que fazer diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Quanto tempo o empresário fica com você? Porque eu tenho certeza que o seu telefone vai tocar e muito depois desse podcast. A formação de empresários é uma imersão, sexta e sábado inteiro. Tá. Inclusive, agora em novembro, eu vou fazer a primeira... Tcharam! Olha lá, gente. 7 de novembro, eu vou abrir as inscrições.
para uma turma pequena, porque é a primeira vez que eu vou fazer formação de empresários presencial em São Paulo, no meu escritório. Nossa, até eu vou nessa, hein? Já vou, me põe lá na pré-lista. Tá aberta já aquela pré? Tá aberta. Vou entrar, vou me inscrever legal. na pré. Isso é legal. Demais, demais. Então, a gente faz esse treinamento. Essa edição presencial, vou convidar vários executivos de grandes empresas para dar mentoria para o empresário, porque uma coisa que eu acredito muito, já falei aqui várias vezes, que é as referências que você acessa hoje definem a velocidade com que você chega no próximo nível. E eu espero muito que esses empresários cheguem no próximo nível o quanto antes. Então, dá acesso a como que a Netflix está fazendo gestão de pessoas, dá acesso a como que o Google está fazendo a gestão de tarefas. Tudo isso a gente vai trazer para o treinamento presencial. Como é que os maiores fazem para você poder ir lá e embarcar no seu negócio. Né? Exatamente. Personalizar para o nível que você tá e realmente colocar isso em prática. E é importante também ter essa consciência de realmente colocar em prática. Porque aí eu vejo muita gente que vai também na imersão e... Ai, mas não é pra mim. É muito. Eu já peguei aluna de tipo assim, não, seu negócio você precisa fazer isso. Não, mas essa velocidade, pra mim, isso é porque não dá mais pra ficar nessa. Não sei se é porque é o meu perfil, né? A nossa marca sobe oficialmente agora em novembro. Tcharam! Temos spoilers aqui hoje, hein? Alguns spoilers. Mas hoje a escola de negócio está muito ancorada na minha imagem e foi uma estratégia de marketing desse ano. Óbvio. Ancorar na minha imagem. Mas a maioria dos empresários que chegam para mim, eles estão decididos. Eles decidiram subir de nível. São empresários que decidiram subir de nível. É isso aí. Porque entenderam que, cara, não dá mais para fazer trabalho burro de sair executando e não usufruir de tudo que construiu. É isso aí. Não dá. Então, graças a Deus... A pessoa vem pronta, né? Tem uma pré-seleção. Elas vêm decididas, sabe? Só em estar decidido já é muito. Do caminho dado, porque aí a pessoa realmente quer mudar, né? Porque no treinamento, na formação de empresários, ele é um programa feito para todo mundo que tem empresa. Tá. A mentoria de estruturação, que é de fato o meu método, o meu acompanhamento, o meu time ali em paralelo à empresa, ela tem alguns critérios. Então, precisa ter faturado mais de 2 milhões no ano, ter mais de 10 pessoas no time, precisa de alguns checks para poder estar junto com a gente, né? Porque é um acompanhamento que eu vou estar junto. Sim. Então, cara, a gente vai fazer esse negócio acontecer. Vai acontecer, vai dar. Mas a formação de empresários é um programa que eu criei, assim, muito do meu coração, sabe? A gente estava tendo 70% de no-go nas aplicações da mentoria, justamente por não estarem preparadas. E eu fui ouvir essas pessoas. Por que vocês querem estar junto com a gente? Se vocês não estão prontos ainda. Se vocês não estão prontos. E aí as pessoas falavam muito, cara, eu me reconheço no que a Andresa fala, só que eu não sei como chegar lá. O que eu falo? Eu falo que o meu maior aprendizado como empresária é ter me reprogramado para entender que não preciso fazer esforço. Não precisa ser difícil. Isso é libertador. Que o meu papel, cara, é trazer resultados cada vez maiores, significativos, com pouco esforço. E não é que eu fiquei preguiçosa. É que eu fiquei estratégica para colocar meu tempo e minha energia, que já foi construído com muito esforço. Sim. Eu já fiz muito esforço até aqui, cara. Não precisa mais, né? Não precisa mais. Vai acontecer. Isso é sensacional. Genial. A gente tá chegando perto do fim, porque senão a gente fica... Eu já quero dar aula. Eu vou ficar falando... Esse negócio aqui pra mim, gente, esse assunto eu adoro. A gente dá emenda aqui, fica 2h30. Podcast infinito. Se você pudesse hoje acessar esses empresários, estão ali... Você tem o outdoor do mundo. Em vez de estar falando de furacão aí, que é o assunto da semana, a gente estaria Andresa com a voz no mundo. Qual mensagem vai para os empresários aí? Eu falaria uma coisa bem óbvia. Bem óbvia. O empresário precisa fazer o que precisa ser feito. Não é o que você quer, não é o que você espera, não é o que você imagina, é o que precisa ser feito. Você já sabe o que precisa fazer. Focar na prioridade para conquistar o seu objetivo.
Sendo muito sincera, não vai nascer mais nada de uau nesse mundo. Depois da internet, cara, já foi. Aí, Andrés, o ChatGPT é uma análise de dados que já existia, a gente só deixou de um jeito mais comercial para poder encapsular e vender. Então, assim, depois do boom da internet, não vai vir um novo grande uau para mudar a sua vida. Tenho certeza que você já tem informação suficiente, habilidade suficiente para poder focar, executar e conquistar o seu objetivo. Então, faz o que precisa ser feito. Maravilhosa, maravilhosa. E onde as pessoas te encontram, que a gente deixar aqui embaixo na thumb, onde as pessoas te encontram, como é que elas te acessam, como elas encontram essa escola maravilhosa, onde elas vão se inscrever. Boa, tem nossas redes sociais. Tá. Então, meu Instagram principal sempre vai existir, Andresa Rodrigues, e a gente sobe a marca oficialmente agora da escola. Vai se chamar Lumb, L-U-M-B. Lumb significa criação divina sem esforço. Olha que maravilhoso, amei! Amei, de onde você tirou? Brainstorming com a minha sócia. Que demais, que demais. Aí esse nome surgiu. Alumbramento é de fato um nome, né, de criação divina. E aí, pensando nisso, eu falei, cara, vai se chamar Lumb. Porque é o que eu acredito. Eu acredito que a vida já é abundante. A gente precisa acessar as referências que vão mostrar, cara, qual o caminho para fazer, conquistar, sem esforço, com inteligência, sabe? Que aula, gente. Que aula. Então, acha no Alumb e no Andresa Rodrigues. Exatamente. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês. Que aula. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui. A gente estava demorando para arrumar uma agenda, né? Não é? Mas Menina, foi no momento deu. certo. Foi, na hora que tinha certo. ser. Com lançamento e tudo. Temos até spoiler aqui para vocês, gente. É isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Flá. Pessoal, esse foi mais um EmpowerCast. Lembra, ativa o sininho se você ainda não ativou lá no canal do YouTube, no meu canal, Flávia Lorenzetti, tá lá. Toda terça-feira às 11 tem episódio novo no canal. E lá no Instagram também do Bao EmpowerCast. Você escuta a gente no Spotify e no YouTube. Comenta aí quem você quer ver aqui nesse estúdio, tudo de cara nova, de novo, mais uma vez. Um beijo e até a próxima.